Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 clássicos que eu li e algumas lições atuais sobre eles. Então, se você tem interesse em ler clássicos, se você gosta de livros clássicos ou se você quer começar a ler livros clássicos, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. E se você gosta de indicações de livros, de reflexões sobre livros, resenhas literárias, vlogs de leitura, se inscreve no canal porque aqui eu trago muito conteúdo de leitura para vocês. Bom, então vamos logo aos clássicos que eu li e as indicações também servem aí de indicação para vocês. Bom, o primeiro que eu vou falar para vocês é Dom Casmurro. Eu reli, na verdade, eu li nessa edição aqui que eu vou deixar a fotinho para vocês, que está disponível gratuitamente na Amazon e no livros da Apple. Então, se você quiser baixar, fique à vontade. E, né, gente, eu vou resumir aí a história pra vocês, né? Basicamente, Dom Casmurro vai nos contar aí a história de Bentinho desde o seu nascimento até quando ele recebeu o seu título de Dom Casmurro. Então, ele vai contar um pouco sobre como ele foi criado, sobre a sua obsessão e a sua paixão por Capitu, e até ele desconfiar que Capitu traiu ele e ele terminar sozinho, emburrado, enfim. E aí, basicamente, vai contar a história aí do Bentinho. É uma história muito legal, uma narrativa muito fluida. Essa edição tá com português aí bem atual, bem adaptado. Então, vale aí a leitura, porque não é difícil, tá? E o que eu aprendi, assim, o que eu refleti? Falei, nossa, gente, que tema atual, né? Porque, gente, acima de tudo, os clássicos, eles são clássicos porque tem uma característica em comum, né? Todos são atemporais. Então, não importa o ano que você vai ler, quantos anos tem aquele livro, vai ter aí alguma coisa, um tema atual. E o tema mais atual que eu achei em Dom Casmurro, que eu fiquei passada, foi as expectativas que os nossos pais, os nossos familiares têm para o nosso futuro, sem ao menos, deixa eu ver se tá bem enquadrado, sem ao menos nos questionar, nos perguntar se isso tá ok pra gente, se é o que a gente quer, que é o que acontece com Bentinho. A mãe de Bentinho prometeu pra Deus que se Bentinho nascesse vivo, nascesse bem, né? Porque ela teve uma gravidez aí complicada, perdeu o filho. Então, se Bentinho nascesse bem, ele iria ser padre, independentemente se ele gostasse ou não da ideia de ser padre. Bentinho não gosta da ideia de ser padre, mas ao mesmo tempo não quer decepcionar a mãe, então ele fica em um dilema, gente, que é um dilema que muitos adolescentes hoje em dia têm. Então, aquele curso que todo mundo na família cursou e você não tem o mínimo interesse, ou seus pais investindo dinheiros para você cursar aquele curso concorrido e você não quer, você não tem interesse, ou até mesmo você não tem essa pressão, mas você quer cursar um curso menos renomado, e aí seus pais têm preconceito, falam, não, isso não vai dar em nada, que é as expectativas que os nossos pais têm na gente. Eu achei isso um tema muito atual, e como se não bastasse mãe do Bentinho ter essa expectativa com ele, chegou o tio dele e falou, se você não quer ser padre, então vá fazer direito na Europa, porque o tio dele tinha o interesse de ir para a Europa, né, voltar para a Europa, porque ele nasceu lá, e ele tinha interesse em voltar para a Europa, e ele queria usar o Bentinho para fazer isso. Bom, e ninguém perguntava pra Bentinho se estava tudo bem, se era o que ele queria. No final, o Bentinho conseguiu aí o que ele quer. Eu não vou falar porque pode ser um spoiler, mas tudo bem, vai. E outra coisa, gente, que o Machado de Assis abordou e um tema com muita lindeza, gente, é uma obra-prima. Ele abordou isso assim muito bem, foi o limite entre paixão e obsessão. Então a gente consegue ver no Bentinho a obsessão que ele tem por Capitu, enquanto ele acredita que aquilo é amor. E, gente, foi muito bem trançado os dois, foi muito bonito, ele escreveu de uma forma muito linda isso, o amor e a obsessão. E aí, essa lição também, é um tema muito comum, né, que a gente tá questionando muito, onde é amor, onde é a obsessão? Porque amor não é obsessão não é amor. E aí, é um tema aí muito atual, que você pode, inclusive, citar na sua redação, se for sobre isso, é um tema bem legal. Próximo clássico eu também li no iBooks, que está de graça em inglês. Eu acho que está de graça na Amazon também, mas eu não vou dar certeza, que é o Frankenstein. Eu vou deixar aqui a capa que eu deixei pra você, que eu li, da edição que eu li. Não foi muito difícil ler, algumas palavras não são mais usadas no inglês, mas não é tão difícil com a ferramenta pesquisar. Show, dá pra ler. Se você tiver o nível intermediário, você consegue ler de boa. O Frankenstein, a gente vai começar a refletir, essa pessoa que fez isso, ela é um risco para a sociedade ou a sociedade que é um risco para essa pessoa? Porque a gente vai ter aí o Frankenstein, que é o Victor Frankenstein, que vai fazer um monstro, e esse monstro vai ser renegado por todo mundo, e aí de tanto que falam que ele é monstro, ele acaba acreditando que ele é um monstro e começa a fazer coisas de monstro.
E aí é outra lição, né? A gente é o que os outros acreditam ser ou o que a gente acredita que é. Porque o monstro, a princípio, era uma pessoa boa, ele era um monstro bom. Mas de tanto falarem que ele era um monstro, todo mundo falar que ele é um monstro, ele acabou pegando e falando, sou um monstro, pronto, e acabou. Então isso também foi muito legal, é um tema muito bom, porque a gente fica pensando, a gente é aquilo que a gente pensa que é, ou a gente é o que os outros falam que a gente são. Nossa, ou a gente é o que os outros falam que a gente é. E outra coisa também muito legal do Frankenstein, outra lição bem atual, é até onde a nossa ambição é saudável, até onde nossa ambição pode nos levar, né? E outra lição também, o Frankenstein tem muita lição, é que a gente é responsável por tudo que a gente faz nesse mundo. Se a gente fez cagada, é nossa responsabilidade, a gente tem que arrumar, né? Então, basicamente, Frankenstein, eu nem contei a história de Frankenstein, né? Agora eu vou contar. Victor Frankenstein é um cientista louco por ciência, ama ciência, respira ciência, vive ciência, sempre gostou de estudar, sempre gostou de ler, ele sempre foi influenciado a isso. E um belo dia, ele quer dar vida a uma pessoa morta, basicamente. Então, ele começa a criar um monstro. Então, ele começa a pegar um braço de um cadáver, o coração de outro cadáver, a perna, e aí ele vai costurando os pedaços dos cadáveres, né, os retalhos. E aí, um dia, ele vai criar um monstro, o monstro vai ganhar vida, que era o que ele sempre sonhou, o que ele sempre quis, o que ele achava que se ele fizesse isso, ele ia ser o melhor cientista do mundo. E aí ele faz. E quando ele faz, ele começa a se arrepender e ele abandona o monstro no mundo e foda-se o monstro. E aí o monstro vai começar a desenvolver vida, né? Porque ele é um ser vivo. Então ele vai começar a aprender a falar, ele vai ter sentimentos. E aí, depois de tanto que as pessoas falarem que esse monstro é um monstro, ele vai começar a se comportar como tal. É basicamente essa a história do Frankenstein. É uma história bem legal. Tem gente que fala que é chato, gente. Eu não achei chato, eu achei bem fluido. Eu li, tipo, em 3 dias em inglês. Então, se fosse em português, provavelmente eu ia ler uma sentada. É um livro curtinho e é muito atual. Gente, dá muito pra você estar em redação no Enem, tá? E o último clássico que eu tenho pra falar pra vocês tá aqui comigo ali em livro físico, que é Crime e Castigo. A gente aqui vai ter muita lição sobre o que é o castigo. A prisão, ela é o castigo ou a prisão, você só tá isolando a pessoa porque ela é um risco pra sociedade, né? Porque ela cometeu um crime, mas o castigo está dentro dela, ela tá pensando no castigo. Adianta eu punir uma pessoa que não se arrepende do crime que ela cometeu, né? Então, a gente vai ter muito esse dilema de crime e castigo. E a gente vai ter muito sobre princípios. Então, o que é o seu princípio? O que acontece se você ir contra os seus princípios? E a gente vai estar na mente de um criminoso, gente. Então, assim, é muito doido. Crime e Castigo, eu acho que devia ser leitura obrigatória, porque realmente é um livro muito bom, que te faz pensar muito. E agora eu vou contar um pouquinho do que se trata Crime e Castigo. Crime e Castigo, basicamente, vai contar a história do Raskolnikov, né? Como é um livro russo, tem nomes aí bem diferentes. Bom, Raskolnikov vai cometer um crime, como o título sugere, e depois ele vai ficar o livro inteiro pensando sobre esse crime, remoendo sobre esse crime. E aí ele vai acabar, né? Ele vai acabar ficando doido. Então ele fala, meu Deus, as pessoas não podem me pegar, não podem descobrir o que eu fiz. Mas ao mesmo tempo ele quer se entregar. E aí ele fica remoendo, pensando, delira. A gente delira junto com ele. A gente se perde no que era real, no que ele inventou. E é muito doido. E eu não posso falar o desfecho do livro, né? Mas a gente vai ficar basicamente acompanhando o Raskolnikov e ele lidando com o crime que ele cometeu. Então, esses são os 3 clássicos e as várias lições que eu aprendi com eles. Se você tem interesse em ler algum clássico, comenta aqui pra eu saber. Se você já leu um clássico e teve uma lição muito boa, comenta aqui pra mim o livro e a lição que você tirou. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei. E se você gosta de conteúdo como esse, se inscreve no canal, porque a gente tem vários conteúdos desse tipo. Então é isso, um beijo e até a próxima!